Salve galera, aqui o professor Marcelo passando mais uma vez para outro vídeo falando português. E nós vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos no vídeo anterior sobre tipos de sujeito. No primeiro vídeo falei sobre os sujeitos ditos determinados, simples, composto e oculto. Neste vídeo eu vou falar sobre o sujeito indeterminado. É aquele sujeito que nós não conseguimos identificá-lo, nós não conseguimos defini-lo. Ou seja, a gente sabe que ele existe, mas não sabe dizer quem é. Ou porque de fato não sabemos, ou porque não queremos revelá-lo. Existem três situações em que nós podemos indeterminar este sujeito. O primeiro caso é quando nós utilizamos o verbo na terceira pessoa do plural e não há nenhuma menção a alguém que possa ser esse sujeito, um substantivo, um pronome que possa dizer que é o sujeito daquela oração. Eu vou exemplificar para você. Quando é uma frase que todo professor ouve muito comumente na sala de aula. O aluno sempre grita para o professor: professor, roubaram minha caneta. Olha aí, roubaram minha caneta. Quando ele faz essa colocação, ou porque de fato ele não sabe quem roubou, embora normalmente não seja um roubo, mas o aluno acaba perdendo o seu material e de uma forma não tão adequada, conveniente e ética, ele acaba acusando alguém que ele nem sabe quem é. E aí ele vai, quando ele diz roubaram a caneta, não significa que foram vários elementos que fizeram isso, mas ele está dizendo ou porque ele não sabe quem acabou pegando, se apropriando indevidamente ou indevidamente deste objeto, ele não consegue identificar ou ele não quer identificá-lo. Neste caso, o sujeito é indeterminado, porque ele fala roubaram minha caneta, não fica claro quem foi o agente desta ação. A primeira situação é quando eu tenho esse verbo na terceira pessoa, como eu disse, do plural, e não há uma menção de alguém que possa ser este sujeito. Agora, se nós tivermos a seguinte frase: dois rapazes entraram na sala e roubaram minha caneta. Perceba o seguinte, nós temos duas orações aí. Dois rapazes entraram na sala e nós temos a oração roubaram minha caneta. Se eu pegar isoladamente, como eu já disse para vocês, só essa frase, não tendo outra anterior a essa, de fato, roubaram minha caneta é sujeito indeterminado. Agora, dentro desse contexto, você vai perceber que eu consigo dizer, identificar quem foi que praticou esse ato. Os dois rapazes, que no contexto vai assumir a função de eles, né? vai ser substituído pelo pronome eles. Então a gente vai dizer que o sujeito ali é oculto porque há menção a alguém que praticou essa ação. Tudo bem? Essa é a primeira forma de indeterminação do sujeito. A segunda forma é quando nós juntamos um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, a partícula C, que nós vamos chamar de índice de indeterminação do sujeito. Aquele C vai significar que o sujeito está indeterminado. Só se for esses três tipos de verbos: verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação conectado à partícula C, nós teremos aí então o sujeito indeterminado. É a segunda forma de determinação. Exemplo: precisa-se de costureiras. Você vai perceber que nós temos o verbo precisar, que é o verbo transitivo indireto. Precisa-se de costureiras, portanto o sujeito é indeterminado porque eu não sei quem está precisando destas profissionais. E a terceira forma de indeterminação do sujeito é quando eu uso o verbo no infinitivo impessoal. Quando eu tenho essa situação também eu tenho uma forma de indeterminação. Por exemplo, é difícil acreditar nas notícias atuais, ou é difícil agradar a todos. Então você vai perceber, é difícil acreditar nas notícias atuais. Nós não temos aí um sujeito expresso, um sujeito que possa ser
determinado, acreditar nas notícias ou acreditar nas notícias ou agradar a todos. Neste contexto, essas duas orações, agradar a todos e acreditar nas notícias, teremos sujeito indeterminado por causa do verbo no infinitivo impessoal. Tá bom, galera? Então este é o sujeito indeterminado, aquele que eu não consigo dizer quem é ou não quero dizer quem é. Continua aqui no canal, não esqueça de seguir para que você possa ter novos vídeos, ative o sininho para você ser informado quando for lançado novos vídeos, compartilha, curte, comente, sua interação é muito importante para que eu possa melhorar esse canal e trazer sempre vídeos novos para vocês sobre a nossa querida, linda, maravilhosa, agradável e última flor do Lácio, a nossa língua portuguesa, tá bom? Um grande abraço a todos, até nosso próximo encontro, valeu galera, tchau, tchau!